e certamente utilizando para trocar dívida, ou mesmo em questões de saúde, ou alguma aquisição de bens, imóveis, veículos, entre outras formas, né? Porque, como é um crédito livre, ele pode, inclusive, fazer para estar comprando algum tipo de bem numa rede, ou mesmo dar entrada num veículo, né? Então, eu não acredito, na nossa expectativa, que ele não perca força num curto espaço de tempo. Agora, vamos acompanhar qual que vai ser efetivamente a atuação do Banco Central com relação à taxa de juros, dado aí os últimos índices de inflação que foram apresentados, né? E olha só, gente, 5 horas 12 minutos, o Vaticano confirmou agora há pouco, às 7h35 da manhã, horário de Roma, a morte do Papa Francisco. É uma notícia, né, que o mundo, né, não esperava, né, visto que nos últimos meses, nas últimas semanas, os fiéis rezavam, né, pela saúde aí do Papa Francisco, mas esse anúncio foi dado agora há pouco diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, com as seguintes palavras: às 7h35 da manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Essas foram, então, as palavras, né, da Capela Santa Marta, né, da Casa Santa Marta, no Vaticano, que confirmou às 7h35 da manhã, no horário local, a morte do Papa Francisco. O Papa, como a gente sabe, vinha com a saúde fragilizada aí nos últimos meses, né, por causa de uma crise de asma e prolongada, necessitando então que os médicos, né, aplicasse uma terapia de alto fluxo de oxigênio. A gente observa aí também a nota, né, da morte do Papa Francisco, e a morte diz o seguinte, que morre o Papa Francisco. O anúncio foi dado diretamente, né, falem agora, mas foi há poucas horas, né, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, e como eu disse agora há pouco, com essas seguintes palavras: às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. E com imensa gratidão por seu exemplo, como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. A nota que diz que em instantes, né, vai atualizar as informações, mas que confirma então a morte do Papa Francisco. O estado de saúde do Papa, como a gente vem acompanhando, como a gente vem noticiando, não só nas últimas semanas, como nos últimos meses, tem piorado, isso por causa dessa crise de asma prolongada. Já nos nos exames que foram realizados, né, no tempo em que o Papa esteve internado, apontaram uma plaqueostomia, né, que era uma queda também no número de plaquetas, que foi associada aí a uma anemia, o que levou o pontífice, inclusive, a ser submetido, na época, a uma transfusão de sangue, um quadro complicado de saúde do Papa, o que acabou evoluindo, né, para outras complicações. Francisco, que aos 88 anos, né, estava internado, né, no Hospital Gemelli, né, onde ele passou um certo período devido justamente a esses problemas respiratórios que tiveram início numa crise de bronquite, acabou evoluindo aí para uma infecção e posteriormente evoluiu para uma pneumonia, afetando então os 2 pulmões. E aos 88 anos, então, o Papa Francisco morreu nesta segunda-feira. Foram mais de 10 anos à frente da Igreja Católica, enfrentando crises e tentando também modernizar o Vaticano. Vamos acompanhar. Nascido Jorge Mário Bergoglio, o primeiro latino-americano da história a assumir o comando da Igreja, deu os primeiros indícios das principais preocupações à frente da instituição,
logo ao escolher o nome que adotaria durante o papado. O ex-arcebispo de Buenos Aires decidiu homenagear São Francisco de Assis, santo que dedicou a vida ao compromisso com os mais pobres. O Papa Francisco se aproximou das causas sociais e deixou claro que era sensível a temas considerados mais modernos e polêmicos. A nova era dentro do Vaticano surpreendeu quem esperava a repetição do conservadorismo do antecessor Bento XVI. A guinada mais progressista dividiu cristãos e rendeu críticas nos bastidores da igreja. Em um dos primeiros compromissos oficiais, o novo Papa levou a tradicional cerimônia de lava-pés para um centro corretivo de menores de idade. Também quebrou paradigmas ao incluir mulheres no ritual. Uma delas, inclusive, era muçulmana. Francisco também chamou a atenção ao escolher o destino da primeira viagem fora de Roma. Foi Lampedusa, ilha no sul da Itália, que se tornou um importante ponto de chegada para refugiados da África e do Oriente Médio. Em meio à crescente onda de xenofobia na Europa, o pontífice criticou a indiferença do mundo perante imigrantes. O Santo Padre ainda encorajou a Igreja a aumentar os esforços para proteger os refugiados. Dias depois, fez a primeira viagem internacional. O Brasil. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venha. Participou da Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro. E a Jesus o Salvador. Celebrou uma missa para 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Também passou pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Por lá, a cerimônia foi acompanhada por uma multidão de devotos. Que o Rei se encante com a vossa beleza. Na viagem de volta ao Vaticano, tocou em um dos temas polêmicos que passaram a estar mais presentes na Igreja nos últimos anos. O Papa pregou a integração dos homossexuais à sociedade. Ele disse: se alguém é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Anos depois, também chamou os homossexuais de filhos de Deus e lembrou que todos têm direito a uma família. Mesmo assim, chegou a dizer que estava preocupado porque a homossexualidade estava, abre aspas, na moda, fecha aspas. Apesar das contradições, Francisco reforçou ao longo dos anos os discursos pela inclusão dos marginalizados. Admitiu que a Igreja devia desculpas aos pobres, às crianças e às mulheres exploradas. A exploração, aliás, foi outro tema espinhoso enfrentado pelo Papa, principalmente a sexual. Francisco conviveu com denúncias envolvendo clérigos. Foram padres, bispos e cardeais com os nomes ligados a milhares de abusos em diferentes países. Parte deles, inclusive, confessou os crimes. Em 2021, uma investigação na França apontou que mais de 200 mil crianças haviam sido abusadas por mais de 3 mil integrantes da Igreja desde 1950. A enxurrada de casos e a pressão da opinião pública fizeram o Papa tomar medidas. Francisco convocou bispos do mundo todo para uma conferência sobre o tema. Chamou os clérigos responsáveis pelas violações de ferramenta do Satã e prometeu tratar os casos futuros com seriedade. A exploração de indígenas também rendeu pedidos de perdão do Papa. Ele viajou ao Canadá para tentar se retratar com os povos nativos, vítimas de uma campanha da Igreja que buscava apagar a cultura local.
Como parte da reaproximação com essa comunidade e visando a defesa da natureza, Francisco liderou o Sínodo da Amazônia, que destacou a riqueza do bioma, mas também reconheceu a luta dos povos que vivem na região. A busca por aparar arestas também se estendeu à relação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Francisco estabeleceu como uma das prioridades a aproximação entre as duas instituições que se separaram há mais de 1000 anos num movimento que dividiu o cristianismo. Em 2016, o Papa fez um encontro histórico com o patriarca Kirill, o chefe da Igreja Ortodoxa. Na época, os dois destacaram que a reunião marcava uma nova etapa no relacionamento. Mas isso não aconteceu na prática. Com a guerra na Ucrânia, os líderes se separaram ainda mais. Isso porque a Igreja Ortodoxa é grande aliada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e apoia a invasão. Francisco, aliás, se colocou como um dos principais defensores da paz na Ucrânia, se dizendo disposto a mediar conversas entre ucranianos e russos, sem grande sucesso. O Papa também entrou para a história ao se tornar o primeiro a presidir o funeral de um outro pontífice. Em janeiro de 2023, foi o responsável por liderar as cerimônias de despedida de Bento XVI, que havia morrido dias antes. Com a idade avançada e um frágil histórico de saúde, o Papa viveu os últimos anos com passagens frequentes pelo Hospital Gemelli, em Roma. Além de internações, passou também por cirurgias. Nos últimos anos, operou uma hérnia abdominal e retirou parte do cólon em um procedimento que durou 6 horas. Outro problema eram as intensas dores nas pernas, nos quadris e nas costas. Passou a ser rotina para Francisco se locomover com o auxílio de uma cadeira de rodas. Além disso, os problemas respiratórios também chamaram a atenção desde a juventude. O chefe da Igreja Católica tinha só 21 anos quando teve que retirar parte de um dos pulmões. Essa condição foi uma lembrança constante durante o papado. Francisco conviveu com quadros de influenza, pneumonia e bronquite. Enquanto cancelava compromissos e viagens oficiais para se dedicar aos tratamentos, já planejava a sucessão. Ao longo dos anos de papado, impulsou dezenas de cardeais com visões mais inclusivas, aumentando as chances de que o próximo Papa siga as políticas adotadas desde 2013. Escolheu também o arcebispo de Manaus como primeiro cardeal da região amazônica. Os mais de 10 anos à frente do Vaticano deixam um legado marcado pela preocupação com os mais humildes, a abertura da igreja e a defesa da paz. Buon pranzo e arrivederci. Então, gente, Papa Francisco, que foi o então primeiro bispo nascido na América e também o primeiro pontífice do Hemisfério Sul. Papa Francisco, que nasceu e se criou fora da Europa, em Buenos Aires, na Argentina, foi o primeiro Papa a usar o nome de Francisco e o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos. O último foi o Papa Gregório III, no século VIII. Papa Francisco, que ganhou destaque, inclusive internacionalmente, pela humildade, preocupação com os pobres e o compromisso com o diálogo interreligioso. Uma atitude que a gente, inclusive, viu neste domingo, durante a missa do domingo de Páscoa, que abençoou milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, quando o Papa foi breve no discurso dele, pediu por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, disse que a situação no território era dramática e deplorável. Papa Francisco, em seus últimos momentos de vida, também pediu que os esforços para a construção de uma paz duradoura na Ucrânia continuassem. A gente está, inclusive, agora em rede pela tela da Band para dizer que o Vaticano confirmou, no começo da manhã desta segunda-feira, a morte do Papa Francisco. Eu vou chamar agora a nossa correspondente diretamente da Europa, Sônia Blota, que tem mais informações e vai nos atualizar dessa confirmação vinda do Vaticano da morte do Papa Francisco nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Sônia, com você.
Olha, uma tristeza para todos nós. A Europa recebe com tristeza, o mundo inteiro. Era um Papa extremamente carismático e ninguém esperava esse anúncio no dia de hoje. E eu digo por que não esperava. A morte que aconteceu às 7h32 da manhã, no horário local do Vaticano, confirmado pela Santa Sé. Ninguém esperava porque ontem a aparição dele surpresa e a bênção mostrava essa ligeira recuperação de que os médicos estavam falando. Desde que ele teve a alta no Hospital Gemelli, o Papa Francisco teve um compromisso de ficar em convalescência 2 meses na Casa Santa Marta, concluindo os tratamentos. Mas o Papa fez aparições surpresa, pelo menos 3 delas, e aparecendo inclusive no domingo de Páscoa, que era uma incógnita, porque os médicos pediam que o Papa Francisco ficasse longe das multidões nesse momento e que também não recebesse visitas. Mas ele recebeu, inclusive, o vice-presidente americano J.D. Vance, recebeu também o rei Charles e a rainha Camila na semana passada. E também ele fez alguns périplos aí pela Capela de São Pedro, visitando pessoas, se deixando fotografar e mostrando que estava aí ano do jubileu. 2025 é o ano do jubileu católico, que é um ano muito importante na fé, que acontece a cada 25 anos. E o Papa Francisco queria participar ativamente desse ano do jubileu, e inclusive ele tinha um sonho, que era canonizar o santo Carlo Acutis, que vai ser agora no dia 27 de abril, que é conhecido como Santo Millennium, um santo da internet. Ele que morreu em 2006 e que Francisco beatificou e seria canonizado. Na verdade, ele será canonizado não mais pelo Papa Francisco, e a gente não sabe se por conta da morte do pontífice isso vai alterar nas datas, inclusive no jubileu, que provavelmente vai acontecer. O que vai, nesse momento, a Santa Sé se reúne para uma entrevista coletiva aos jornalistas, incluindo a causa mortis do Papa. Muito provavelmente deva ter sido algo relacionado ao coração, já que a parte da respiratória do Papa, ela não ia nada bem, mas o Papa já tinha uma idade avançada, com 88 anos, e realmente com a saúde muito debilitada. Então a gente espera o pronunciamento do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, para dar mais detalhes a respeito do falecimento do Papa Francisco. De qualquer forma, as manifestações dos líderes pelo mundo todo já começaram. Aqui na França, o presidente Emmanuel Macron lamentou uma figura tão carismática e um homem tão importante ter falecido. Já tem manifestações da Alemanha, vários líderes começam a se manifestar nas redes sociais nesse momento. E, infelizmente, uma grande tristeza para o Brasil. Era um Papa muito querido, era o Papa considerado o Papa da abertura, um Papa com aquele jeito nosso, né? Um Papa sul-americano, um Papa argentino. Desde o século VIII não se tem um Papa não europeu. E um Papa italiano já tem algum tempo, porque Karol Wojtyła, que era polonês, depois entrou Joseph Ratzinger, que era alemão, e que era o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele renunciou, né? Então foi um conclave diferente, porque foi um conclave de 2 papas. E ele já queria que fosse Francisco, ele já queria essa abertura para um Papa sul-americano, um Papa africano, e aí sai Jorge Mário Bergoglio,